misericórdia do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos os versículos que está no capítulo 6 de 1 Coríntios, do verso 14 ao 17. Nós vamos ver aqui que o Senhor tem feito por nós para Deus criou o nosso corpo, a sua imagem e semelhança, para que esse corpo servisse como morada dele. Então a palavra começa no versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falazoei membros de uma meretriz? Não, por certo não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Amém? Então, meus amados irmãos, mediante o que nós acabamos de ver, ninguém pode servir a dois senhores. Lucas 6:24, Jesus falou que o homem não pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode ser altar de Deus e altar de Satanás. Relacionamentos são ofertas e entre nós, seres humanos, nossos relacionamentos simbolizam a oferta nossa para com Deus. Quando falamos de relacionamentos, ou seja, dessas ofertas, estamos tratando da essência de cada um de nós. O apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, disse: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará, pois nós temos seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Versículo 14 e 15. Ele começou falando sobre a ressurreição. E o que ela tem a ver com o relacionamento, irmãos? Tudo. Nos deu um corpo. Jesus veio ao mundo e deu a vida para salvar esse corpo, a nossa vida, o nosso ser, salvar tudo que está em nós. Depois o Espírito Santo veio para tomar posse dele. E é quando somos batizados com o Espírito Santo. Quando recebemos o batismo, recebemos o Espírito Santo do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 17, que nós lemos, o apóstolo continua: tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo não. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Amém. O apóstolo sai do assunto, irmão. O apóstolo sai do assunto do relacionamento humano e se refere ao nosso relacionamento com Deus. Então, Deus criou o nosso corpo, a sua imagem e semelhança, para que esse corpo servisse como morada dele, como templo dele, como altar dele. Então, irmãos, a igreja, ela contém o altar, mas quando todas as pessoas saem dela, quando nós todos vamos embora, o altar fica vazio. Não é o caso daquele que se relaciona com Deus, que se ajuda com Deus, que serve ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor, então diz o texto sagrado, é um mesmo Espírito com ele. Amém. O Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Lucas 6:24. Então, quem serve a Deus é altar de Deus. Quem serve a Satanás é altar de Satanás. Portanto, o que você é? O que você é, irmão? O que você faz com esse corpo que você está tendo neste momento? Vai continuar sendo altar de Mamon, que Jesus mostrou lá, da riqueza, ou vai servir como templo do Espírito Santo e ser um com Deus? A decisão de seguir ou não o Senhor Jesus é de cada um de nós. Isso está em você, está em... A palavra nos mostrou
que nós não podemos estar em dois caminhos. Quando você está numa rodovia e você vê uma seta que vai e uma seta que vem, você já sabe que não pode passar de lá. E se você passar, você morre. Assim é a palavra do Senhor, assim são os ensinamentos de hoje. Ninguém pode servir, ninguém pode ser altar de Deus, ou da riqueza, ou de Satanás, ou da prostituição, de todo mundo. E assim é o recado para os irmãos que guardem seus corpos e ofereçam sempre seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Amém.